No final do século XIX e início do século XX, a grande descoberta científica que movia o mundo na época era a descoberta dos fenômenos físicos da radiação ionizante e da radioatividade. Hoje, praticamente no início do século XXI, o grande avanço científico que é extremamente popular e que está todo mundo comentando diz respeito às inteligências artificiais. As inteligências artificiais são sistemas computacionais que emulam tarefas que normalmente seriam feitas por pessoas. Em outras palavras, digamos que elas simulam algumas características que são próprias do pensamento humano, tal como, por exemplo, raciocínio lógico, aprendizado, percepção, reconhecimento de padrão, tomada de decisão. E basicamente isso é feito para conseguir automatizar muitos tipos de tarefa que geralmente precisa de uma demanda de atenção muito grande de pessoas. Então, o objetivo das inteligências artificiais é automatizar processos. Uma das ferramentas que nós temos disponíveis atualmente para pessoas de público leigo poderem mexer é o tal do ChatGPT, que basicamente é um chat onde você conversa com o computador em busca de respostas para uma pergunta que você tem. Ele vai estruturar uma resposta para você. E eu, como boa cientista, eu resolvi testar essa ferramenta, mas aplicado para essa área de radiações para ver o quanto que esse programa sabe acerca do assunto, e eu queria compartilhar com vocês o resultado dessa experiência. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiadas! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que está super em alta atualmente, que é o tal do ChatGPT. E eu resolvi testar essa ferramenta aí dentro dessa área das radiações para ver o quanto que esse programa consegue ser preciso nas respostas que ele produz. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais. Começando, primeiramente, por agradecer a todos vocês, como sempre, pela audiência que vocês sempre dão aqui para o podcast. Como eu sempre comento, é isso que me motiva a continuar gravando. Então, agradeço a todos vocês, quem sempre me manda mensagem lá pelo Instagram, né? Que se você ainda não me mandou uma mensagem e me escuta aqui com frequência, me dá um alô lá, que eu acho isso super estimulante. Ou até mesmo por aqui, quem me escuta pelo Spotify, tem também a função de fazer um comentário pela própria plataforma. E a segunda coisa que eu até comentei no episódio passado e volto a falar, para quem vai me escutando aqui, às vezes escutam episódios pontuais, né? Se você me acompanha pelo Spotify, dá uma estrelinha para mim lá, ou melhor, 5 estrelinhas lá na classificação do programa, porque isso ajuda a impulsionar o podcast para mais ouvintes. Tendo feito minhas considerações, a gente pode adentrar a temática aí do ChatGPT e radiações. Eu consegui usar o ChatGPT mais recentemente, porque até então eu não tinha conseguido fazer login por alguma razão. Mas agora que eu consegui criar um login lá, eu comecei a experimentar essa ferramenta e isso resultou no episódio de hoje, por exemplo, para eu relatar algumas coisas para vocês. Eu tinha ouvido falar já a respeito de desenvolvimento de tecnologias com inteligência artificial, machine learning, essas coisas que estão super em alta nesse momento, esses tópicos de discussão. E também acompanhei alguns podcasts, vi alguns vídeos de pessoas discutindo uma série de ponderações a respeito disso, né? O avanço que essa inteligência artificial está tendo, se isso pode representar um perigo, se pode não representar. Tem muita, né, claro, como sempre, né, teoria de conspiração em torno disso também, coisas que às vezes são um pouco mais exageradas do que de fato são, histórias e lendas em cima de um assunto que às vezes não é bem aquilo, mas é sensacionalista. Então, isso que eu tô falando pra vocês, eu tô pontuando justamente porque é muito análogo ao que aconteceu com a descoberta da radiação e da radiação ionizante, né? Radiação ionizante e radioatividade. Passou por um processo muito parecido, porque como era novidade, pouco se sabia, tinha gente que não acreditava que era verdade, que não existia radioatividade, não existia radiação, não tinha nada. Tinha gente que achava que fazia super bem e que não tinha malefício nenhum, mesmo que houvessem sinais de efeitos biológicos, que inclusive eu sempre narro por aqui, né? Então tinha de tudo, gente charlatã que falava que curava tudo, enfim, né? Sempre que existem novidades tem um monte de coisa a respeito, né? Mas basicamente o que é então esse ChatGPT? Porque você que está me ouvindo aqui provavelmente já deve ter ouvido falar a respeito dessa ferramenta nova. Mas se você não ouviu, vou contar para vocês do que se trata.
Bom, basicamente o ChatGPT ele é um algoritmo de inteligência artificial que foi criado por uma empresa nos Estados Unidos chamada OpenAI em 2015. Então é super recente, dado que nós estamos atualmente, falo aqui de 2023. Esse GPT, na verdade, ele é uma sigla de uma palavra em inglês que traduzido fica transformador pré-treinado generativo, mas que basicamente significa que é um programa voltado para conseguir ter um diálogo virtual. Ele foi criado para você conseguir aprimorar algumas experiências com dispositivos que têm recurso de fala e de conversa, como a Alexa, por exemplo, para que você consiga conversar e ter respostas de uma pergunta que você faz. A arquitetura desse programa basicamente é baseada em rede neural e é feita para trabalhar com texto, ou seja, esse programa consegue dar enfoque em palavras-chave, contexto, saber que existem significados diferentes para mesmas palavras e interpretar tudo isso e com base no banco de dados que ela acessa, que basicamente é o banco de dados da internet que todo mundo acessa por um navegador comum, ela vai formular uma resposta para você. Ela vai juntar dentro de um contexto e te dar uma resposta. Não é igual você usar o Google, por exemplo, que se eu fizer uma pergunta lá no Google, Google, o que é radiação? Ele vai te dar um monte de página e você tem que abrir, você tem que ler e você tem que concluir as suas ponderações a partir da sua pesquisa. É como se o chat fizesse isso para você. Ele vai procurar o que você perguntou e ele vai contextualizar para você dentro de um texto. Então, basicamente, você consegue fazer perguntas e ter respostas muito completas acerca de qualquer coisa que você vá ali e questione. Tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, perguntas para o ChatGPT para conseguir fazer receitas com ingredientes que tem em casa, ou então para criar receitas novas, você vai dando os comandos, você vai escrevendo, ele vai interpretar a sua pergunta e vai te dar uma resposta. Já vi gente montando treino de musculação, por exemplo, ele vai fazer a busca e vai te dar uma resposta. Já vi gente usando para fazer textos, para fazer resumos. Então, é uma ferramenta muito promissora e que, de fato, tem muita aplicabilidade de modo geral. Eu mesma, durante esses experimentos que eu estava fazendo, inclusive eu fiquei muito chocada, eu estava mostrando para os meus alunos como ela funcionava, para fins didáticos mesmo, de conversa. E aí os meus alunos sugeriram fazer o seguinte, né? Vocês que me escutam aqui sabem que, ou devem saber, em algum momento que eu comento, né, nos episódios, eu sou compositora, e eles resolveram propor para que eu compusesse uma música com o ChatGPT, pelo menos a letra, né? E porque é uma ferramenta só de texto, né? Então, eu pedi para que ela compusesse para mim. E ela fez. E ficou muito bom, na verdade. A gente fez uma musiquinha, pediu para ela programar uma musiquinha sobre radiologia. E ela programou, e ficou muito legalzinho. Claro, né, que tem algumas coisas que ficam um pouquinho fora ali, mas isso é uma questão de ajuste. O negócio te dá pronto e mastigado. Então, realmente ele tem uma capacidade muito boa, né? Então, enfim, a aplicabilidade aí vai longe. E não é só o ChatGPT, tá? Esse chatbot que a gente chama, né, não é apenas essa empresa OpenAI que tem outras empresas que também usam. Eu não sei se é a mesma estrutura que elas compraram e aprimoraram para o jeito delas ou como funciona. Mas a gente tem, por exemplo, um ChatGPT do Bing, tem um do Google, então tem outras empresas que também estão fazendo esse tipo de chatbot para, né, implementar e ver a aderência, né? Aparentemente a aderência é muito boa, as pessoas usam o recurso, né? Por enquanto o ChatGPT não tem custos, você consegue usar ele sem necessariamente fazer uma assinatura, como eu tenho feito. Portanto, o ChatGPT de fato é uma ferramenta muito útil, que claro que está em fase de aprimoramento e que realmente tem muito potencial para N aplicações. Tá? Já tem algumas coisas que a gente usa no dia a dia que são pautadas em base em inteligência artificial. E o ChatGPT é uma dessas ferramentas aí que está em desenvolvimento. Então, tem aí seus pontos positivos. Só que qual que é o grande ponto, razão pela qual eu estou querendo gravar o episódio aqui com vocês e narrar a minha experiência? Em virtude de ser uma plataforma que está em desenvolvimento e que, como a gente está mencionando, né, uma inteligência artificial, existe uma problemática que nem sempre as informações que ela traz são verdadeiras. O que acontece? O ChatGPT ele é programado para te dar uma resposta. Ninguém falou que essa resposta está correta. Ele vai fazer uma busca no banco de dados da internet. Se um tema que você está buscando não tem informações suficientes lá, ou é um tema muito abstrato, ou é um tema assim, né, muito específico, o ChatGPT não vai ter
informações suficientes do banco de dados deles para te responder com precisão. Para algumas coisas eu acredito que ele tenha um embasamento melhor, mas para outras a ferramenta não tem. Existem versões que, conforme vai passando o tempo, as versões vão sendo atualizadas e melhoradas, mas o que eu estou querendo dizer é que o ChatGPT ele é programado para te dar uma resposta, certa ou errada, ele vai te responder. E isso pode ser problemático, porque para muitas pessoas que às vezes não têm domínio de um determinado assunto, vão utilizar o ChatGPT para se informar, podem acabar sendo falseadas. Em que sentido? Receber uma informação falsa e que inclusive pode ser muito grave. Porque para quem é leigo, a pessoa não sabe se é verdade ou se não é aquilo que ela está procurando. Então isso pode ser problemático. E eu vejo também com uma certa frequência algumas pessoas usando o ChatGPT para, por exemplo, resolver problemas ou resolver questões, né? Alunos que estudam um determinado curso, para resolver problemas que eles deveriam estar fazendo por si próprios e não utilizando uma inteligência artificial para fazer para eles. Pode ser um bom ponto de partida, pode ajudar, pode, claro, né? Tem, como eu falei, tem as partes positivas, só que não dá para levar a sério como se tudo que o ChatGPT pontua fosse a maior verdade. Isso, inclusive, é até perigoso, porque pode gerar uma grande desinformação. E como o ChatGPT ele responde de um modo muito convincente, se você não tem domínio do assunto, você vai acreditar no que ele vai te falar, porque ele pauta muito bem. Ele é um programa feito para isso, né? Ele é feito para te dar um texto ali muito bem elaborado sobre qualquer tema. Você pode pedir para ele falar um texto, argumentar contra a respeito de uma informação falsa. Você pode criar uma fake news, uma notícia falsa, se você quiser, usando essa ferramenta. Porque ela é uma ferramenta de texto, ela vai fazer o que você pede, né? E é programado para te responder indiferente de certo ou errado. Por essa razão, né? Então, que eu quis experimentar o quanto que ela vai responder certo ou errado dentro da temática de radiação. Porque é um tema muito específico, é um tema que é cheio de estigma, cheio de mito, razão pela qual eu tenho o programa aqui e que eu venho trabalhando incessantemente para ajudar a desmistificar. E eu quero compartilhar então isso com vocês. Como que eu fiz para testar o ChatGPT dentro da temática de radiações? Eu peguei as principais perguntas que eu ouço, tanto aqui no podcast quanto lá pelo Instagram, e que eu ouvia também lá no TikTok, que são perguntas que geralmente pessoas do público leigo podem acabar fazendo e terem esses questionamentos e usarem o ChatGPT para tentar sanar as suas dúvidas, e que inclusive por essa razão eu me preocupei muito e quero compartilhar. A primeira coisa que eu perguntei, quando você abre o ChatGPT, é como se fosse um Skype da vida, só que ao invés de você conversar com uma pessoa, você conversa com o computador, né? Ele que te responde. Então, a primeira coisa que eu perguntei para ele era sobre a diferença entre radiação e radioatividade. E isso ele respondeu bem certinho. Ele concluiu corretamente de que radioatividade é uma das origens da radiação, mas que não é a única. Existem tipos diversos de radiações de origens diferentes, né? Mas que a radiação ela pode vir da radioatividade, mas também de outras fontes, né? Agora, a radioatividade, em sua vez, sempre vai emitir radiação, e inclusive radiação ionizante, por isso do medo e do receio ali com relação a perigo sobre radioatividade. Inclusive, sempre expliquei aqui para vocês em outros episódios, nessa diferenciação, falo muito sobre, em episódios até mais recentes aqui, sugiro que vocês deem uma ouvida para complementar. Então essa daí, ele passou, respondeu certo e fiquei até feliz e otimista quando comecei a perguntar. E aí, como no dia que eu usei a ferramenta era o dia que eu ia dar uma aula de radiobiologia na instituição onde eu leciono, eu resolvi adentrar dentro dessa temática para ver o que o ChatGPT sabia sobre síndrome aguda das radiações. Inclusive eu falo um pouco sobre isso no episódio 3, né, o porquê que radiação faz mal, mas vai ter um episódio aqui onde eu vou falar especificamente sobre síndrome aguda, que é muito legal. Perguntei pro chat, e ele também respondeu certinho, né, que é uma condição que acontece quando as pessoas se expõem a níveis elevados, né, de radiação, e falou onde que aconteceu algum tipo de evento que induziu pessoas a morrerem em virtude dessa síndrome, e ele respondeu certo, respondeu que teve a detonação de bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima, que vitimou pessoas em virtude também de síndrome aguda, do acidente de Chernobyl, que inclusive é um lugar onde a gente tem mais facilmente acessível ali os dados de pessoas que morreram em virtude dessa condição médica. E aí é que ele deu uma bugada, porque ele falou que o acidente de Fukushima teve, só que Fukushima não teve, tá? Ele respondeu ali que explicou o que era o acidente, falou que teve vítimas também.
Só que Fukushima não teve, tá? Fukushima teve mortes ali, mas por causa de tsunami, por causa dos fenômenos da natureza, não por causa de exposição à radiação. Mas tudo bem, né? Até aí eu ainda estava otimista. E daí, depois, eu perguntei para ele se era possível sobreviver à síndrome aguda das radiações. Ele disse que é possível sim, só que depende de muitos fatores, e isso ele também respondeu ok, né? Ele comentou ali sim que é possível, só que depende da dose, depende da saúde da pessoa, a velocidade que o tratamento é administrado, né? E enfim, então isso ele também respondeu certo, e até aqui eu estava otimista. Depois, perguntei para ele se era possível alguém sofrer com síndrome aguda das radiações fazendo um exame de raio-x, por exemplo. Ele respondeu que a síndrome aguda só acontece para níveis de radiação muito alto, como por exemplo em explosão nuclear, acidentes ou tratamento de radioterapia, e que exames de raio-x não usam doses nem próximas do necessário para induzir esse tipo de problema, ou seja, não. Respondeu corretamente também. E aí, eu resolvi fazer a seguinte pergunta para ele. Qual foi o ser humano que se expôs ao maior nível de radiação e conseguiu sobreviver? E ele me contou uma história. Ele me contou que a pessoa que conseguiu sobreviver ao nível de radiação mais alto foi uma pessoa chamada Akira Lida, que era um funcionário de manutenção da usina de Tokaimura, no Japão, que sofreu um acidente de 1999. Acidente o qual vitimou uma pessoa chamada Hisashi Oshi, que tem episódio aqui no podcast a respeito também. Então ele me contou essa história. Ele narrou para mim que o Akira recebeu uma dose de 17 sievert e que foi uma dose considerada quase fatal e que ele fez um tratamento médico intensivo, incluindo transplante de medula óssea, e ele conseguiu sobreviver ao acidente, só que ele teve graves danos à saúde ao longo dos anos. A partir desse momento desandou. Eu fiquei surpresa quando ele me respondeu Akira Lida e falei: por favor, me conte mais a respeito do caso de Akira. E aí o programa vem e me fala: peço desculpa pelo equívoco anterior na resposta fornecida. Não há registros de um indivíduo chamado Akira Lida que tenha sobrevivido ao maior índice de exposição. Peço desculpas pela confusão causada. No entanto, existem outros casos conhecidos de pessoas que conseguiram sobreviver, blá blá blá, e não sei o que lá. Daí ele vem contextualizando. Então, nesse momento eu já tive o primeiro falseamento de resposta. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa que não tem o conhecimento dessa área lê, tipo, um aluno que eu pedi para fazer um trabalho sobre isso, ele vai lá, joga no ChatGPT e vai colar essa resposta no trabalho para mim. Vai estar errado. E ele vai reprovar porque ele colocou errado a resposta. Vai minimamente tirar uma nota baixa. Então, o que eu tô querendo exemplificar é que nem tudo, novamente, que ele fala, é verdade. Só que o jeito que é passada a informação, a resposta que o chat dá, é tão convincente que você acredita que é aquilo mesmo. Então, muito cuidado. Bom, aí eu resolvi fazer uma outra pergunta que eu ouço com muita frequência, que diz respeito a limites de exames, Perguntei: existe um limite de exames de raio-x que um indivíduo pode realizar no ano? E ele respondeu: sim, existe um limite recomendado, inclui exames de raio-x, porque não sei o que lá, e baseado nas diretrizes estabelecidas pela ICRP e a Agência de Energia Atômica. E ele ainda por cima embasa, em referências que teoricamente são referências primárias. Só que isso não tem em nenhuma documentação, porque, como eu já expliquei para vocês aqui, não existe limite de exame. Tanto que hoje, essa resposta que eu estou narrando para vocês é de quinta-feira passada. Hoje, eu estou gravando para vocês uma segunda. Eu perguntei isso de novo e ele me deu uma outra resposta. O ChatGPT, ele consegue aprender com os erros, só que ele é programado para que isso não aconteça, As máquinas, esse machine learning que a gente chama, elas conseguem saber onde houve erro e se reprogramar para que esse erro não aconteça. Só que o ChatGPT, aparentemente, ele é bloqueado para isso. Ele só pode aprender uma informação nova se um programador inserir isso para ele. Então, mesmo que eu o corrija, ele não vai salvar a informação correta que eu passei para ele. Tanto que, hoje, ele me deu uma resposta diferente para a mesma pergunta. Também falou que sim, só que ele me deu um outro texto, Ele é feito para isso. Cada pessoa que pergunta, ele vai responder de um jeito diferente, Então, mas ele não salvou.
E aqui ele falou que tem, que não sei o que lá, que é definido pela agência, não sei o que, sendo que não é, tá? Quem lê o texto jura que é. E daí isso também é problemático, porque daí se um dentista, um médico, vai usar o ChatGPT para saber se ele pode pedir exames para o paciente, e às vezes é uma condição grave, e ele fica com medo de pedir porque o paciente já fez exame, ele vai procurar ver se tem limite. Aí o ChatGPT fala que tem, né? E aí ele vai ficar, meu Deus, né? E vai, às vezes, prejudicar o paciente, deixando de passar uma prescrição de exame, porque ele acha que tem limite, sendo que não tem. Né? Então, eu já até comentei aqui em casos anteriores, né, em episódios anteriores, não tem limite de exame, sempre que for necessário, tem que ser feito, quem define a necessidade é o médico, é ele que vai pedir com base no princípio de justificativa lá da proteção radiológica. Se for necessário, pode fazer. O benefício do exame supera o risco relacionado à radiação, que é muito baixo. Aí eu resolvi perguntar para ele quantas pessoas morreram por síndrome aguda das radiações em Chernobyl. Aí ele veio comentar que é muito difícil saber o número de mortes exatas atribuídas à síndrome aguda na Chernobyl, porque teve muito impacto e não sei o que lá. E que no diário, no relatório oficial da Organização Mundial de Saúde, diz que tem estimativa de que morreu cerca de 4.000 pessoas por síndrome aguda. Novamente, quem é leigo vai ler isso aí e vai achar que faz todo sentido, mas não faz, porque a gente não tem nem 600 pessoas que morreram por síndrome aguda das radiações no mundo inteiro, desde que a gente tem aplicações de fontes radioativas de modo geral. E isso registro da Agência Internacional de Energia Atômica. Como que eu sei disso? Eu fiz um programa de pós-graduação dentro de acidentes radiológicos, por isso que eu sei essa informação. Então, eu soube onde buscar. O programa aparentemente não encontrou essa informação no banco de dados dele. E aí ele inventou essa resposta de que tem 4.000 pessoas que morreram de síndrome aguda. Eu não duvido que exista uma estimativa de que 4.000 pessoas sofreram efeitos da radiação, de modo mais abrangente. Só que síndrome aguda, por ser uma condição letal extremamente rara, não tem como você fugir disso, porque geralmente quando acontece é relatado. Porque a pessoa vai buscar atendimento médico porque é extremamente doloroso o efeito, né? A radiação em si, quando passa, não dói, né? Você não sente. Mas o efeito dela você sente. Então, sempre existe busca médica e quando acontece alguma coisa assim, ainda mais em níveis estratosféricos de radiação, não é normal, sempre tem investigação e é solicitado um suporte de um órgão que tenha conhecimento para lidar com esse tipo de condição. Então, tem registro. Tanto que, eu sabendo disso, né, perguntei para ele aqui, né, eu tenho outras fontes que relatam que o número de mortes por síndrome aguda foi 134 em Chernobyl. Aí o programa me responde, né, peço desculpas, você está correto. Acredite-se que diretamente após o Chernobyl, que esses números são baseados no relatório, enfim. Aí ele faz uma narrativa imensa ali a respeito disso, beleza. Só que ele faz isso porque eu tô corrigindo o que ele tá falando. Uma pena que isso não é salvo. Como eu falei, eu não tenho um conhecimento muito aprofundado acerca das inteligências artificiais e do modo de programação delas. Mas eu acredito que existam especialistas que estão nesse momento aí, né, nas versões novas dessa ferramenta e aprimorando para que as respostas sejam mais precisas. Mas eu não ouvi apenas relatos, né, de, por exemplo, eu mesma, né, testando aqui, né, de que da minha área ali que deu ruim. Tem outras pessoas de ciências naturais que também fazem alguns testes para ver o quanto o programa sabe. E aparentemente nas ciências naturais ele se atrapalha um pouco. Aí também, questão conceitual, perguntei pro ChatGPT qual foi o pior acidente radiológico do mundo. E ele me respondeu Chernobyl. Só que aí que tá. Quem escuta aqui o programa com certa frequência, eu já comentei que existe uma distinção entre acidente radiológico e acidente nuclear. Acidente nuclear é de usina, radiológico é de ambiente geral. E eu perguntei para ele acidente radiológico. E ele me respondeu Chernobyl. Aí eu perguntei, qual a diferença entre acidente radiológico e nuclear? Ele respondeu certo. Radiológico é ambiente normal e nuclear é usina. E daí eu respondi para ele, acidente de Chernobyl é radiológico ou nuclear? Aí ele, acidente radiológico, o acidente de Chernobyl é nuclear, envolveu falha do reator, né? Blá blá blá. E daí eu falei, você me afirmou que Chernobyl é o pior acidente radiológico, mas depois você me confirmou se tratar de um acidente nuclear. Qual é o correto? Peço desculpas, de fato, Chernobyl é classificado como nuclear e não radiológico. Daí ele conta a história de novo ali, né? Aí nesse caso, qual é o pior acidente radiológico do mundo? Aí ele respondeu certo. É o acidente de Goiânia, blá blá blá. Daí ele conta a história, né? Faz um texto bem legal ali, os textos são ótimos.
Beleza, né? Fiquei feliz. E aí, meus irradiados, perguntei o seguinte: uma máquina de raio-x abandonada poderia causar um evento radiológico como o acidente de Goiânia? E pasme, ela respondeu que sim. Ela respondeu assim: uma máquina de raio-x abandonada tem o potencial de causar um evento radiológico se for manuseada de forma inadequada e não forem tomadas as devidas precauções. No caso do acidente de Goiânia, tinha Césio 137. Máquinas de raio-x têm uma fonte de radiação de isótopos de tungstênio ou cobalto 60. Se ela for abandonada, né, é extremamente perigoso, blá blá blá. Cara, essa informação é tão errada e ela é tão perigosa, porque se uma pessoa vai pesquisar um trem desse, porque assim, a máquina de raio-x ela pode ser descartada em lixo comum, tá? Uma vez que você desmonta ela, tranquilamente, é sucata, é lixo, é metal e vidro. Sempre comento isso com vocês. E daí, o trem aqui me responde uma parada dessa, a pessoa tá lendo ali, sei lá, se deparou com uma máquina de raio-x abandonada e vai perguntar pro ChatGPT, ele responde isso gera terror, isso gera radiofobia, a galera fica doida e você tem desespero e pânico e mais estigma em cima de um tema que não é isso. Então eu fico bem, fico atenta com relação a isso, né? Então eu tô só notificando para que a gente use a ferramenta, mas sabendo que ela precisa de uma otimização no banco de dados para algumas áreas. Nem tudo que ela fala é verdade. Tanto que eu até perguntei, falei, né, a sua resposta está incorreta, máquinas de raio-x não tem fonte. Ah, é verdade, peço desculpas, a máquina de raio-x usa elétrons para não sei o que. Só que o problema é que assim, como eu falei, eu sei. Quem é leigo não sabe. Assim como se eu, pessoa da radiação, vou ali no ChatGPT e pergunto uma parada lá de direito. Mano, eu sou um zero à esquerda, eu não gosto de coisas relacionadas a direito, administração, contabilidade, essas áreas aí, assim, pra mim eu não gosto e eu não sei nada. Então, se eu for procurar e o ChatGPT me responder, eu vou acreditar nele, porque ele escreve um texto tão bem elaborado que parece fazer todo sentido. Aí resolvi fazer uma outra pergunta bem clássica aqui pra ele, pra ver também o quanto que ele sabia, se era, né, o seguinte: a radiação fica no corpo depois de um exame de raio-x? Aí ele falou aqui, né, a radiação não permanece no corpo, a radiação, sai do corpo normal. Respondeu certo, né? Aí falou, né, do problema, de exposições, né, ali e tudo mais. Aí eu perguntei de um outro jeito: depois de quanto tempo a radiação sai do corpo após um exame de raio-x? Ela me respondeu errado. Ela respondeu: a radiação ionizante é absorvida pelo corpo e gradualmente se dissipa ao longo do tempo. Não tem um tempo exato. Isso depende de fatores como a dose, o tipo de exame e a taxa de eliminação individual de radiação do organismo. E daí ele conta mais uns negócios ali embaixo. Eu fiquei, caraca, mãe, o que ele quer dizer com a taxa de eliminação individual de radiação do organismo? Eu nunca nem... Aí eu perguntei, né, por favor, me explique sobre a taxa de eliminação de radiação do organismo. E aí eu entendi o que ele quis dizer. Na verdade, o próprio programa se confundiu com radiação e radioatividade por causa do banco de dados que ele tem. Porque provavelmente na internet um monte de gente explica tudo errado. E o programa vai responder com base no que está no banco de dados. O programa não sabe, né? Quem sabe é a gente. Apesar do nome, né, inteligência artificial, né? Ela não tem uma consciência, muito embora isso abra margem para a gente adentrar aí discussões bem filosóficas, mas não é da alçada desse podcast aqui. Se aí vocês me chamam no inbox para a gente trocar uma ideia. Mas aqui dentro da temática, ela não tem uma consciência, então ela não tem um raciocínio, ela tem uma programação para descrever um texto como se tivesse. Então ela não sabe pensar, ela sabe replicar conhecimento e juntar num texto bonito para você. E daí ela me disse que a taxa de eliminação individual é a velocidade com que a radiação é removida do corpo depois da exposição, que varia de pessoas para pessoas, porque vai depender do tipo de radionuclídeo envolvido. Vejam que eu estava perguntando de exames de raio-x. Raio-x não tem fonte radioativa, né, tampouco entra em contato com a pessoa, né? Então, na verdade, a inteligência artificial entendeu que eu estou perguntando a respeito de meia-vida biológica. Isso acontece quando a gente tem medicina nuclear, onde você de fato injeta radionuclídeo e de fato a radiação, entre aspas, vai ficar na pessoa porque ela está contaminada com um elemento químico, né, radioativo ali, para fazer o exame, nível super baixo, tempo de meia-vida super baixo, o corpo elimina super rápido, né, é super seguro. Só que daí nesse caso sim, aí realmente vai ter um tempo que o elemento vai ficar no corpo da pessoa até ele decair ali biologicamente, né, e sair do corpo. Só que daí é outra coisa. Então, e isso é uma pergunta tão comum.
que eu ouço tanto, daí você vai procurar no ChatGPT e ele fala que sim, a radiação fica no seu corpo e que vai decaindo nessa taxa de eliminação individual do organismo. Meu Deus, ele inventou um termo que ele deve ter achado na internet, eu não sei. Mas assim, é uma coisa muito curiosa, sabe? É muito curioso ver como ele dá essa resposta muito convincente acerca de um tema e que essa resposta não é verdade. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Compartilhei minha experiência com vocês com relação ao ChatGPT. E eu até testei também outros, tá? Eu tentei fazer no Bing, só que o Bing, na minha percepção, parece bem mais fraco do que o ChatGPT. E as respostas dele eram muito inconclusivas, que nem faz sentido eu falar. Enfim, eu sugiro que vocês também testem aí com coisas que vocês gostam. Eu testei com música, por exemplo, e deu super certo, né? Com radiações não deu muito certo, mas é aí que tá. É uma ferramenta muito promissora, de fato, e que pode ajudar muito se a gente souber usar. Só temos que ter atenção com relação a esse detalhe de que nem tudo que tá lá é verdade. O programa não é feito para te dar uma resposta certa, ele é feito só para te dar uma resposta. Então tenham atenção com o uso. E se tratando de radiação, me chame. Cuidado com o ChatGPT, que nessa parte aí ele ainda precisa de mais informações no banco de dados deles. Não é tão fácil de achar essas informações, por isso que as respostas acabam ficando falseadas, tá? Então tenham atenção e se tiverem experiências aí que quiserem compartilhar, eu vou achar ótimo. E se quiserem discutir filosoficamente, também vou achar ótimo. Me chamem lá no inbox do Instagram, lá do Radiação para Leigos, ou mandem um e-mail no radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu estarei lá disponível para vocês. Então, muito obrigado pela audiência e nos vemos, ou melhor, nos ouvimos no próximo episódio.